Tá. Bom dia, doutora Ágata. Está muito alto aqui. Está me ouvindo, doutora Ágata? Doutor Valnei, bom dia. Está me ouvindo? Bom dia, sim, eu estou lhe ouvindo bem. Você está me ouvindo? Estou sim, está tudo ótimo. Doutora Ágata já está aí? Ela saiu. Ela saiu. Saiu? Ela acho que ela vai entrar de novo. Doutor Valnei Pestana, não estamos no ar ainda não. Viu? Muito obrigado por sua presença. Vou adicionar aí. Bom dia, doutora Ágata. Bom dia. Está me ouvindo bem? Estou sim. Nós não estamos no ar ainda. Já está. Já? Já. Nós estamos no ar, sim. Eu quero dar bom dia aos nossos seguidores, aos nossos internautas, nossos ouvintes, e justificar que esse sábado, normalmente, é reservado para a gente fazer um projeto das eleições municipais. Então, nós tínhamos entrevistados já 2 candidatos e o terceiro era hoje. Só que, quando nós instituímos esse programa, nós admitimos a possibilidade de furar, porque tem uma agenda que eles precisam seguir e que nós não íamos de jeito nenhum ser um empecilho para cada um cumprir a sua tarefa junto ao seu eleitorado. Então, na medida que fosse possível, eles viriam. Então, o interesse também, além de ser da comunidade, o interesse também é do candidato. Hoje, os 2 que tínhamos de alternativa não puderam estar presentes, e nós tínhamos esse projeto interessante, muito importante para a comunidade também, e resolvemos lançar mão desse plano B, pedindo a compreensão do doutor Valnei e da doutora Ágata. Valnei, eu estive conversando com o doutor Paulo Roberto Velasco Barros, da Diagnóstica, meu querido amigo de tantos anos, juntamente com o doutor Mirabô Teixeira e doutor Clímaco, grande figura. Esse pessoal, nós somos amigos há muitos anos e como o aspecto laboratorial dessa epidemia, dessa pandemia, era muito importante, eu convidei e ele pediu a especialista, a doutora Ágata, que viesse estar presente hoje. Eu quero agradecer a presença dela, até porque ela abrilhanta com a sua beleza, né, Valnei? O nosso quadro, que só tem aqui esse cabra feio danado, ela veio para melhorar esse ambiente. Muito obrigado, doutora Ágata. Bom dia, Valnei Pestana, como vai você? Muito obrigado por ter aceito a nossa proposta nesse projeto de esclarecer à sociedade a sua experiência no enfrentamento da Covid-19 em Piauí e região. Como vai você? Não estou lhe ouvindo. O microfone está mudado, fala aí. Agora, vá, pode ir. Bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia, doutora Ágata. Prazer. Bom dia também aos ouvintes, né, do Wilson, do programa. Ele acompanha aí em rede social. Um prazer muito grande, Wilson. Eu estou bem e perto de você eu fico melhor ainda. Muito obrigado, é muito bom estar por aqui junto, tratando de coisas boas. É isso mesmo. A Diagnóstica, doutor Valnei, você conhece bem, 40 anos de serviços prestados na região, com uma qualificação excepcional, inclusive com um credenciamento, como é que chama? Acreditação pelos bons serviços prestados. E tem aqui hoje a representante da Diagnóstica, que é a doutora Ágata, a quem eu dou bom dia em nome dos nossos seguidores. Bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer, né, pelos elogios, pela gentileza, pelo convite de estar aqui também hoje com vocês, compartilhando um pouquinho, né, dessa conversa, que é sobre um assunto tão importante que nós estamos vivendo no momento, né? Gostaria de dar bom dia também aos ouvintes que estão nos ouvindo
E eu espero que esse bate-papo surja bastante efeito, né, para as pessoas que estão ouvindo, porque eu acredito que é um assunto que merece ainda bastante ser abordado. É isso mesmo. Eu preciso explicar para o senhor que nós tínhamos pensado num formato inicial de um relato da experiência de Piauí, um relato de experiência de Jaguaquara e um relato de experiência de Jequié, com nós, eu e a senhora, intermediando essa história. Infelizmente, mexer com o médico é uma coisa muito inusitada. O médico de Jaguaquara teve uma intercorrência e o do Jequié precisou, não conseguiu se desvencilhar do plantão, e nós tivemos uma conversa com o doutor Ivanildo Calheira, que é uma figura fantástica, que tem uma experiência também muito interessante, mas ele também não tinha sido avisado antes, então ele não tinha condição de vir hoje. Mas eu acho que a providência divina faz as coisas assim. Quando tem menor número de pessoas, a gente pode explorar mais o pensamento e o raciocínio e a experiência de cada um. Eu já tive um episódio de fazer uma live com 6 pessoas sobre literatura, a literatura no cangaço, e foi assim muito complicado a gente administrar o tempo, porque todo mundo tinha muita coisa para colocar. Então, como nós 3 somos apenas, eu queria pedir permissão ao doutor Valnei e à doutora Ágata para que a gente faça uma contextualização dessa história. Eu quero começar dizendo que no cenário mundial, ainda que distante do nosso cotidiano, o início de 2020 foi marcado por um surto de uma misteriosa pneumonia causada por uma variação do coronavírus, cujo primeiro caso, reportado em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. O aumento do número de casos rapidamente caracterizou a infecção como um surto, de modo que no final de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou a situação como uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Neste cenário, a Organização Municipal de Saúde declarou a Covid-19 como pandemia em 11 de março de 2020 e instituiu as medidas essenciais para a prevenção e enfrentamento a serem adotados. No Brasil, no dia 3 de fevereiro de 2020, foi declarada por meio da portaria número 188 do Ministério da Saúde, emergência em saúde pública de importância nacional, correspondendo a uma classificação de risco de nível 3, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus. Essa ação teve a finalidade de favorecer que medidas administrativas fossem tomadas com maior agilidade para que o país começasse a se preparar para o enfrentamento da pandemia, apesar de, à época, não ter um só caso de infecção no Brasil. Já no dia 26 de fevereiro, em São Paulo, todo o país, a partir desse momento, entrou em alerta, porque houve o primeiro caso. Medidas de higienização das mãos e etiquetas respiratórias foram reforçadas. Daí para frente, veio a grande campanha de fique em casa. A pandemia se impôs de tal forma, as pessoas, um vírus novo, uma doença nova, uma situação nunca antes enfrentada, pelo menos nessa nossa geração, e surgiu o lockdown. As pessoas suspenderam as aulas, suspenderam as aglomerações, suspenderam o ônibus, o avião, e foi assim, o comércio fechou, criando uma grande dificuldade na área econômica, projetando para o futuro dificuldades sérias para as pessoas que vivem da rua, vivem do contato, sobrevivem profissionalmente das relações humanas, e foi essa dificuldade. Aquilo que a gente pensou antes, que o lockdown era apenas para enquanto os hospitais se aparelhavam de respiradores, de UTIs e tal, se estendeu por tempo indefinido, indeterminado, e aí caiu uma questão de que justamente o lockdown era problema, porque o lockdown fazia com que o infectado contagiasse os demais na sua casa, preso na sua casa, ou então preso no seu bairro, ou preso no seu município, ou preso no seu estado. Enfim, o lockdown é ainda também muito controverso. O fato é que nós estamos em curva descendente, e eu queria pedir licença para colocar um slide, que está aqui, né?
Onde tu? Não estou vendo. Não. Onde tu estava abrindo? Onde tu estava abrindo o slide? Tá vendo? Aqui? Já entrou? Deixei que eu vou ver. Então, Valnei e doutora Águida e doutor Valnei, nós tivemos até ontem, anteontem de noite, que essa pesquisa. Estão vendo aí o slide, tá? Não está vendo ainda? Volta lá para a tua tela. Aonde? Para o stream. Volta ali para o stream. Aí que eu vou fechar a tua tela. Como é? Calma aí. Fala, pede licença. Não estou entendendo. Pede licença para ele. Eu quero pedir licença a vocês, que estou tendo um probleminha técnico, mas é rapidinho que resolve. Acho que o Wilson caiu. Eu acho que ele está tentando fazer o ajuste do slide. Estou fora da live. Está me ouvindo? Sim. Então, bom. Nós tivemos, até anteontem, 5.355.650 casos no Brasil, com 4.797.872 recuperados e 156.528 mortes. Na Bahia, nós tivemos um total de 342.526, com 7.000 mortes. Essa curva, se vocês observarem no slide, já está descendente no dia 11 de outubro. Essa publicação foi no dia 22 de outubro. E nós temos 24.858 casos, mas as mortes começaram a declinar. Tudo indica que nós estamos realmente no final da reta dessa pandemia. Eu aproveitaria para perguntar à doutora Águida, essa reinfecção, essa segunda onda, é possível ou é um mito? Volta para mim. Bom, Wilson, é o seguinte, na verdade você fez aí duas colocações numa pergunta, né? Você falou da reinfecção e falou da segunda onda. Na verdade, são coisas distintas que também se cruzam. Então, por enquanto, a senhora fala da segunda onda. Pronto. O que acontece? Falar se é possível é meio que estar fazendo uma previsão, né? Quando a gente trabalha na ciência, a área da epidemiologia, ela atua justamente nesse norte, em estar, a partir dos dados atuais, né? Que é isso que você mostrou aí, todos esses dados, é o que a gente chama de dados epidemiológicos, né? Existe uma conjunção, então a gente vai analisando ali aquela crescente daquela curva, como você mostrou, ela está em decrescência, né? E todas as ações que vão acontecendo para prevenção, ela vai acontecendo em torno desses dados, do desenvolver deles, né? Falar sobre uma segunda onda, para falar sobre isso, a gente precisa dar uma olhadinha em quem já está lá na frente, né? A gente começou, como você citou, o histórico da Covid, ela começou lá na China e Wuhan. Então, assim, foi possível, a gente teve um certo período de tempo para analisar o que estava acontecendo na China e dava para prever, o que viria a acontecer no Brasil. Se a gente observar e comparar o que aconteceu em cada um dos países, lógico que houveram algumas divergências, né? Algumas diferenças de acordo com cada conduta política tomada em cada um dos seus países, né? Mas se a gente observar mais ou menos o perfil da pandemia, a gente vai ver que a curva foi mais ou menos a mesma, ela vai subindo, atinge um pico e começa a cair, né? Em todos os países ela vai tendo essa
essa mesma angulação. A diferença é que uns conseguem atingir esse pico antes de decair e outros ainda levam uma curva um pouco mais longa. Então, o que acontece? Se a gente olhar para o que está acontecendo hoje na Europa, com o novo alerta da OMS para essa segunda onda, é possível sim prever que isso vai acontecer no Brasil. Por quê? Porque a gente tem hoje uma população que já acostumou com a pandemia, né? A gente já está vendo, assim, que algumas medidas, né? Que a gente sabe que o relaxamento, ele é bom até certo ponto, mas o cuidado e a precaução, ela deve existir por um longo período, porque a pandemia da Covid não é assim de ter um prazo determinado para acabar, a gente vai conviver com isso por um período. Para a gente saber e poder afirmar isso com certeza, é só a gente observar o que a gente já viveu de pandemia. Eu, por exemplo, sou da nova geração, não vivenciei, mas para a história, a gente sabe que no século passado nós tivemos pelo menos 5 pandemias. Então, assim, se a gente analisar o histórico de cada uma delas, a gente consegue mais ou menos prever o comportamento da próxima, da pandemia atual que a gente está vivendo. Então, se a Europa conseguiu entrar numa segunda onda, uma vez que a gente não tem ainda uma vacina, né? Porque é importante enfatizar isso, que após a vacina, toda essa análise ela pode ter um efeito modificado, né? Então, enquanto a gente ainda não tem uma vacina, enquanto a gente ainda não evoluiu em conhecimento técnico-científico suficiente sobre como esse vírus realmente se comporta no organismo humano, e baseado nas evidências que a gente tem dos países vizinhos que estavam na frente, né? A gente fala da Europa e eu cito também a Itália. Enquanto no Brasil a pandemia ainda não existia, a Itália já vivia um surto. E a gente estava ainda, né, em carnaval. Então, assim, não se tinha ainda aquela expectativa de que viria a acontecer. E aconteceu igualmente, tanto quanto pior. Então, assim, se está acontecendo nos outros países, a gente pode sim afirmar que se não tiver uma vacina em um curto período de tempo, que a gente acredita que não vai ter ainda para prever, essa segunda onda ela vem. Então a gente já tem que começar a ter uma visão de trabalhar para que ela seja amenizada, né? A expectativa é que ela venha, mas que ela seja amenizada, que não seja assim tão ampla como foi a primeira, porque hoje a gente já sabe. A população já está informada sobre as medidas de prevenção, a gente já teve novos leitos ampliados, então já está com uma outra estrutura, né? Então, assim, uma segunda onda é muito provável para o país, sim, é muito provável, mas não talvez com os impactos, é o que a gente espera dessa primeira leva da pandemia. Tá, muito obrigado, doutora Ágata. Doutor Valnei, nós tivemos informação, tivemos notícia de que nesse processo aí de enfrentamento da Covid, o senhor criou um grupo de trabalho ligado ao governo do Estado, ao município, à Prefeitura Municipal de Piauí e a outros colegas médicos para fazer esse enfrentamento. Como foi a sua experiência? Bom, Wilson, ela, como a Agatha falou, foi se você também mencionou, um impacto novo, né? Na comunidade do planeta, e para a gente também não foi diferente, né? Você enfrentar com um novo, que você não sabia como seria o comportamento, nem a capacidade dele de viralizar dentro de uma comunidade, foi muita dificuldade. Eu acho que a gente, em Piauí, nós tivemos muita felicidade em tomar medidas preventivas que eu achei que foram ágeis e que achei também que foram feitas em tempos hábeis, entendeu? Isso criou para a gente uma condição de trabalho muito boa, organizada, formamos um grupo muito grande dentro da cidade, de médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, enfim, e estabelecemos protocolos rígidos, rigorosos, mas ao mesmo tempo maleável em função do desenrolar da doença, né, já que ela tinha essa imprevisibilidade por conta de um desconhecimento que a comunidade científica tem em relação a essa doença. Mas foi bom porque a gente criou um grupo de enfrentamento e essa discussão era diária, criamos um grupo aqui em rede social fechado,
e a gente ia acompanhando, fizemos um esquema de monitoramento dos pacientes contaminados, dos pacientes de quarentena, grupos específicos acompanhavam diuturnamente essas pessoas, montamos um esquema preventivo também, que eu acho que foi muito bom, que foi a testagem em massa, mas uma testagem dirigida, em vez de ficar fazendo testagem drive-thru, nós fizemos uma testagem naqueles locais onde a gente supunha que nós teríamos infecção. Então, por exemplo, nós fizemos testagem dentro do grupo de militares na cidade, dentro dos quartéis, onde eles fazem rondas e trabalham em grupos que se revezam, não é um grupo fixo, então entra numa viatura daquelas 5 ou 6 policiais, amanhã ele entra com outros tantos, e isso cria uma vulnerabilidade muito grande dentro de grupos fechados, né? E foi uma coisa muito interessante, que detectamos doença ainda assintomática nesses grupos, e a gente teve que isolar eles, inclusive o comandante da própria corporação, que tinha contato com todos os comandados. Isso deu um break também forte aqui na disseminação. Um outro aspecto importante foi o preventivo em relação também ao abrigo dos idosos. Nós temos um abrigo aqui, com mais de 100 idosos, e a gente resolveu fazer testagem nesses idosos ainda sem sintomas, foi detectado uma quantidade de pessoas contaminadas, tanto de idosos quanto de funcionários. Isso foi uma coisa muito boa também, porque a gente pôde isolar imediatamente essas pessoas, trouxemos elas para um prédio isolado, dentro de um hospital que estava fechado, nós colocamos esses idosos não contaminados, deixamos contaminados dentro do abrigo, colocamos um médico, né, para acompanhar isso lá dentro do abrigo, entre esses contaminados, e infelizmente tivemos apenas um óbito dentro do abrigo, e conseguimos contornar a doença e não deixar que ela avançasse dentro desses grupos. Fizemos também... Que protocolo que você usou, doutor Valdeir? Wilson, protocolo medicamentoso de rotina, não estabelecemos nenhum esse processo com cloroquina, nem com ivermectina, não foi utilizado. Nós temos hoje um estudo muito interessante dentro da cidade, a Secretaria de Saúde do município fez uma parceria com a clínica privada, a Clínica São Roque, e nós entramos num programa de pesquisa com a cloroquina. Hoje é um dos maiores, é o maior grupo de pesquisa hoje no mundo, é esse grupo, a Coalizão 5, né, que ele é centrado no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, e abriga hoje 50 e poucas instituições médicas no país, com pesquisa hoje em andamento da hidroxicloroquina. Nós estamos chegando perto de 900 pacientes, e Piauí é a cidade hoje que mais pesquisa hidroxicloroquina no país. Nós temos hoje mais de 100 pacientes que estão sendo randomizados. Fizemos um grupo prospectivo, duplo cego, um estudo muito sério, científico, sem viés político-partidário, multicêntrico, e nós estamos andando hoje aí com cerca de 900 pacientes já randomizados, e a gente espera que até final do ano a gente feche, que a ideia é colocar 1.300 pacientes dentro desse grupo, para que a gente possa ter dados consistentes, possa dar uma resposta em relação a essa polêmica toda que se criou a hidroxicloroquina, e a gente dá uma resposta de maneira que a ciência possa tomar a frente disso. Mas muitas pessoas ficaram boas com ele, né, doutor Valdeir? Muitas pessoas se curaram com a hidroxicloroquina. Aqui mesmo em Jiquiel tem casos concretos. Eu acho, Wilson, que essa afirmação que foi a hidroxicloroquina é difícil de se estabelecer. Isso dentro de uma comunidade médica, isso não está afirmado ainda. Se você der comprimido, balinha de amido para essas pessoas, 95% delas estarão curadas. O que a gente precisa estabelecer, de fato, é quais são aquelas que realmente vão se beneficiar com a hidroxicloroquina. Então, se você tem uma pessoa que tem Covid e você der feijão, uma massa de arroz para ela, 95% delas vão ter sucesso com o seu tratamento. E isso não significa que foi a balinha de arroz que fez o bem a ela. Então, é preciso realmente randomizar esses pacientes, Wilson. Esses pacientes estão fazendo... O que é randomizar, professor? Randomizar é você pegar grupos específicos de pessoas, fazer estudo de maneira que essas pessoas elas sejam colocadas dentro de uma pesquisa. Ele é duplo cego, assim, o médico que está dando a medicação não sabe se exatamente aquela medicação é hidroxicloroquina ou é um placebo.
isso é colocado para que essa pessoa entendi. faça uso. E durante um tempo depois, você também não escolhe pessoas, quem é que você vai botar no estudo e quem não bota. Então, eu poderia pegar pessoas que eu acho que vai dar certo e colocar no estudo, pessoas que eu acho que não vai dar certo e não colocar no estudo. Isso criaria um viés negativo. E nós estamos pegando somente aqueles pacientes que se enquadram nos chamados grupos de risco. Quem não é grupo de risco, isso não precisa usar hidroxicloroquina, porque os resultados vão ser semelhantes a se você não der hidroxicloroquina. Mas os pacientes de risco, a gente não sabe sobre isso. Pacientes de risco são pacientes acima de 60 anos, pacientes obesos, diabéticos, hipertensos. Então, o estudo está sendo feito em cima desse grupo, com esse perfil. E eu acho que até dezembro esse estudo estará fechado e a gente vai ter uma resposta científica, sem viés partidário, em relação à hidroxicloroquina. E ela não é utilizada, associada a outras drogas, é a hidroxicloroquina pura. E nós vamos abrir esse pacote em dezembro, vai ter cerca de 1.300 pacientes, eu acho que dezembro, no máximo, até janeiro, isso deve estar concluído. E assim foi feito isso, eu acho que a gente teve um resultado bom aqui em Piauí, um controle efetivo, nós monitoramos. Tem um aspecto que eu acho interessante, você falando aí nesse grupo de enfrentamento, as medidas que se tomam, nós tomamos medidas interessantes, assim, que é monitorar o paciente dentro da casa com detalhes da vida dele. Então, essas pessoas que estavam contaminadas, nós ligávamos diretamente, tinha médicos envolvidos com isso, eu coordenei a parte médica, liga para o paciente que está positivado, acompanha ele diariamente, vê como ele está, o lixo da casa dele, os contatos com a pessoa da casa dele, e sintomas, se ele precisa ir ao hospital, se não precisa ir ao hospital, ele foi acompanhado como se estivesse internado dentro de sua própria casa. E aquelas pessoas que a gente achava que tinha um grupo que existia a possibilidade de evoluir de maneira desfavorável, que tem uma UPA, que foi a parceria com o Estado, que foi uma unidade criada exclusivamente para atendimento ao Covid, com 2 respiradores. Essa UPA funcionava de maneira intermediária, os pacientes tinham 12 a 24 horas no máximo para ser transferido para a unidade de atendimento terminada, e acho que isso funcionou bem, a gente conseguiu um resultado bom dessa cidade, perdemos pacientes no início da pandemia, porque ela chegou de uma maneira fulminante. Nós tivemos uma paciente que internou no hospital um quadro fechado de diagnóstico de infarto miocárdio, isquemia coronariana, com cineangiocoronariografia definido doença, e ela tinha dispneia. Isso acho que fez com que as pessoas baixassem a guarda, porque ela tinha esse diagnóstico, não era de Covid. No entanto, essa paciente, em concomitância, desenvolveu Covid e contaminou um número grande de pessoas dentro do hospital. Foi nosso primeiro caso aqui, o segundo caso, e acho que isso criou uma condição ruim dentro da cidade, e nós tivemos Mas eu quero dizer, doutor Valnei, que o seu trabalho repercutiu muito na região, a ponto de eu lhe convidar, porque a gente queria saber detalhes desse trabalho, que sem usar ivermectina, sem usar hidroxicloroquina, você conseguiu frear a epidemia, pelo menos no sistema localizado. E aí é o chamado o lockdown seletivo também. Acho que ele funciona bem, Wilson. Se você pegar essas pessoas que você acha que pode ter contaminado e ter pessoas contactantes dela que também você supõe está contaminada, e fizer lockdown dentro desse grupo, um grupo seletivo, os resultados vão ser muito bons. Nós isolamos famílias dentro de casa, em espaços distintos, isso é um resultado muito bom. Repercutiu até, a gente acabou, Wilson, não sei se você soube, nós fizemos uma proposta de retomada do Campeonato Baiano de Futebol, fizemos um plano, foi interessante, fizemos um planejamento para que o campeonato de futebol retornasse, né, que é uma diversão, as pessoas estavam sem lazer, a tensão muito grande dentro das casas, o ambiente familiar ficou muito tenso, a gente sabe dos atritos e da violência doméstica como aumentou, basta a gente aproximar um do outro que a gente se bate, né, o ser humano é assim. Então isso não foi diferente, aproxime as pessoas, se preocupe não que eu vou lhe bater a qualquer hora, ou você vai me bater a qualquer momento. É verdade. E em momentos a gente vai se beijar também, mas as oportunidades de atrito aumentam,
Então, a gente fez uma proposta, foi uma ideia de um filho meu, que é médico em Salvador, que também fazia medicina do trabalho, e ele disse, meu pai, bora fazer um plano aí para retomar o Campeonato Baiano. Eu disse, Felipe, eu estou muito envolvido aqui com a Piauí, não tenho condição. Ela disse, eu assumo a formatação, e eu faço junto, se eu fizer comigo, a gente faz. Eu digo, então vamos embora. Aí fizemos uma live, eu e ele, durante alguns dias, montamos um roteiro, Wilson, extremamente interessante, rapaz, e montamos um plano. Eu queria conhecer esse projeto. Está, inclusive, publicado aí no site da Federação Baiana, com o nosso nome, eu vou o nome assistir, de eu vou olhar. A lei aqui é interessante. Interessinho isso, que é, assim, repare isso. A questão do futebol não está dentro do estádio em si, não está no gramado do estádio, mas está na origem das pessoas, está no ambiente familiar. Então, se você tem um jogador que está contaminado, ele está em casa, a família tem gente contaminada, é desde aí que isso tem que ser cuidado, e não cuidar apenas dentro daquele ambiente do estádio, que aquilo ali é o ponto final do processo, mas o trabalho dele começa dentro de casa, pela família. Então, a gente montou um esquema de prevenção a partir do seio da família, das pessoas da família, cozinheiro, massagista, toda a equipe técnica, e foi um plano interessante. A Federação Baiana de Futebol aprovou na íntegra, esse plano está na íntegra, do jeito que a gente fez, e foi quem reiniciou aí o Campeonato Baiano de Futebol, que para a gente foi uma alegria muito grande. Eu vou pedir, doutor Valnei, eu vou pedir sua licença para trazer a doutora Ágata para a discussão, e também ela lhe interpelar, se for o caso. Mas eu queria convocar, provocando ela, no sentido de como é que é o falso positivo. Não é nem falso positivo, porque o falso positivo não existe. O falso negativo, né? Como é que funciona isso? Esse teste é confiável, doutora Ágata? Assim, Wilson, o que acontece? O falso positivo, ele existe sim também, tá? Falando de testes de uma maneira geral, existe tanto o falso positivo quanto o falso negativo. Como o próprio nome já diz, né? Falso positivo. Então, é um resultado que sai como positivo, mas ele não é positivo verdadeiramente. Então, assim, não só em relação aos testes do SARS-CoV, mas também aos demais testes, dengue, zika, chikungunya, isso pode acontecer, tá? Só que a nossa preocupação maior com o SARS-CoV é que foi um teste que surgiu, né, do imediatismo, da necessidade extrema da nossa sobrevivência. Ou se fazia um teste diagnóstico em tempo rápido, ou a população ia disseminar muito rápido essa contaminação. A gente precisava triar isso além da clínica médica, porque coincidiu também de ser uma época com outras infecções que têm similaridades, né? Então, precisava triar isso através do laboratório. Então, surgiram esses testes que foram se aperfeiçoando no decorrer do tempo, mas os testes iniciais, eles surgiram com esse alerta, né? Que era um teste de sensibilidade um pouco mais baixa. E aí eu tenho que explicar o que significa sensibilidade e especificidade para que vocês entendam, né? Para que os nossos ouvintes entendam por que acontece o falso positivo e o falso negativo. A sensibilidade do teste laboratorial é a capacidade que ele tem de conseguir detectar aquele valor que você tem no seu organismo. Ou seja, ele tem ali um limite. Por exemplo, a gente pega um teste para IgG e IgM, que hoje é bem familiarizado, né? O pessoal acha até que só existe IgG e IgM para COVID. Não, é um tipo de teste para detecção de anticorpos. Então, aquele teste daquela marca, ela conseguiu produzir com que ele consiga detectar com 95% de chance de acerto. Ou seja, se você fizer esse teste, tem 5% de chance dele não conseguir detectar o anticorpo da COVID em você. É uma limitação que existe, é uma limitação aceitável, então é importante a gente dizer, porque às vezes o pessoal acha que é erro laboratorial, né? A culpa é sempre do laboratório. Se o exame ali não saiu coerente com a clínica, é erro do laboratório. Existe essa limitação técnica que todos os testes laboratoriais possuem. Então, é importante isso ficar bem claro. Outra questão é que nós, no laboratório, nós não produzimos provas, nós produzimos evidências.
Então, por isso, um teste ele deve ser sempre correlacionado com a clínica, para evitar esse viés do falso positivo ou do falso negativo. Isso é uma coisa também que a gente montou aí, nós montamos um esquema também de assessoria e consultoria durante a pandemia aqui em Jequié para os nossos clientes, para estar orientando, porque a gente percebeu que o cliente vinha até a gente, eu quero fazer o teste de Covid de sangue, mas ele estava com 2 dias de sintomas. Aí, por que eu estou falando isso? Para conseguir explicar o que é sensibilidade. Para aquele teste que foi fabricado por determinada marca conseguir positivar a sua IgM, você precisa de pelo menos 7 dias que seu organismo produza esse anticorpos. O que vai acontecer? Você está no primeiro dia, aí está aqui. Vamos dizer que eu não estou com gráfico aqui, mas vamos dizer que você está com o nível de anticorpos aqui embaixo. Então, ao decorrer do tempo, seu organismo, sua resposta imunológica vai melhorando e vai produzindo esses anticorpos. Aqui você já tem, mas ainda não é suficiente para o teste que foi fabricado conseguir detectar. Você precisa atingir um pico de detecção desse teste, que geralmente é acima do 7º dia. Então, a gente indicava que tinha que ser realizado a partir do 7º, mas aquela agonia, aquela angústia da pandemia, os pacientes às vezes não entendiam. E aí saía-se muito resultado negativo. Só que lá na frente o paciente ia e confirmava com IgG. Mais à frente. Doutora, aí, assim, deixa eu aproveitar e dar um bate-bola para cá para perguntar, doutor Valnei, tem alguns infectologistas de São Paulo que recomendava tratar pela sintomatologia, doutora Agatha, ao invés de esperar o resultado do teste, para tratar pela sintomatologia. O senhor usou esse expediente? Sim, Wilson, claro. A Agatha afirmou aí muito firme, muito legal isso aí, de que assim, a clínica ela é soberana, tá? Então, o que determina a conduta do médico deve ser a clínica. Os exames complementares, o nome diz, são exames que complementam aquele seu trabalho, eles são fundamentais, são essenciais. Sem eles, o trabalho médico em si, clínico, é muito dificultado, extremamente dificultado, e nós retornaríamos às cavernas, né, se a gente se baseasse somente nisso. Eu acho que o exame complementar é fundamental, mas a gente tem que se basear na clínica. Mas ele demora, porque, como ela falou, e ainda mais... Ele demora de sair? Então a clínica ela é soberana. O vírus demora de maturar, não é? O corpo demora de produzir elementos, né, que permitam o laboratório detectar. Muitas vezes o sintoma vem primeiro do que as modificações, as janelas de conversão. Né? Para que você tenha um teste positivo, tem um espaço de tempo aí que a gente chama de janela de conversão. E às vezes esse tempo janela aí, ele é específico também para cada doença. Né? Então, como a Agatha falou, um teste suave, por exemplo, paciente que iniciou sintoma hoje, o sintoma é típico, a gente chama também de diagnóstico epidemiológico, você está dentro de uma epidemia. Tem um paciente que está gripado, perdeu o olfato, perdeu o paladar, isso é Covid, você não espera que então, isso é tratar pela sintomatologia. É a clínica. É claro que isso precisa ser confirmado depois, entendeu? E por conta disso, por conta dessa janela aí, como a Agatha falou, essa coisa da especificidade e sensibilidade dos testes, é bom a gente lembrar também que esses testes foram criados de muito pronto, porque a epidemia veio de uma maneira avassaladora, e eu acho que no futuro, talvez, Agatha, a gente tenha testes também com sensibilidade e especificidades melhores. Aqui, intervém de novo o comunicador para devolver a palavra à doutora Agatha, que nós roubamos. Só um minutinho, estou devolvendo para ela. Doutora Agatha, desculpe, é porque eu precisava intervir naquele momento. Tudo bem, é até interessante que aí ele fala uma coisa, eu já consigo capturar outra coisa também que é interessante a se falar. E aí, em relação a isso, eu citei, né, para explicar a sensibilidade e os testes de anticorpos. Mas aí, o doutor Valnei já citou também em relação ao PCR, por exemplo, que é um teste molecular, que é o mais específico, é o mais sensível para o momento, só que a gente tem uma dificuldade em relação ao tempo de execução desse teste e liberação do resultado. Às vezes, quando o resultado sai, o paciente já até saiu do período de quarentena, já foi tratado. Então, não se dá para esperar os testes laboratoriais para
entrar com uma intervenção, principalmente em um período desse de pandemia. Realmente, a clínica ela é soberana, não só com a COVID, mas como com qualquer outro exame. A gente sempre comunica isso, a gente sempre tem esse feedback com o médico, assistente do paciente, né? Quando tem um resultado, que até mesmo ali a gente fica meio... pode ser alguma coisa fisiológica daquele paciente. Então, assim, o falso positivo vai ser quando seu teste vai dar positivo, mas você não tem a doença. Isso pode acontecer? Pode. A gente está lidando com testes que foram criados aqui nesse momento. Logo no início da pandemia, isso estava acontecendo muito com algumas marcas. Então, assim, aqui no laboratório diagnóstica, nós temos um controle de qualidade que ele é muito rigoroso, né? Hoje nós somos um laboratório acreditado, então nós temos um outro órgão que vem e visualiza, fiscaliza o que a gente está fazendo. Então, a gente tem esse controle de, até mesmo dos nossos fabricantes, eles serem muito bem monitorados em relação a isso. Então, a gente faz não só o que o fabricante diz é 95%, então a gente pega na prática e testa aqui, para ver se realmente isso é 95%. Então, assim, alguns testes que estavam sendo produzidos, eles estavam dando falso positivo. Provavelmente, se você já teve artrite reumatoide, que tem uma IgM, né, muito ampliada no seu organismo, acabava gerando interferência. Essa é uma das hipóteses. Outra hipótese também era alguma interferência com as outras zoonoses da região, né? Para a própria Zika, a própria dengue, algumas possibilidades foram levantadas, porque o paciente apresentava IgM, e aí ele não tinha sintomas, seria o suposto, né, assintomático. Só que passava o tempo, fazia o teste da PCR para detectar se ainda havia partícula viral, não aparecia. Fazia o teste da IgG para verificar soroconversão, não aparecia. Aquilo ali é o quê? É um falso positivo. Então, assim, a gente trabalhou muito nessa linha, a gente até fez uma live, eu e o doutor Paulo, há algum tempo atrás, para explicar isso ao paciente, aos médicos, a importância dessa interpretação, né, do entendimento dessa sensibilidade e especificidade, principalmente desses testes, né, que estão sendo lançados. Então, assim, como o próprio doutor falou, o ideal seria que a gente tivesse um teste que ele fosse com a sensibilidade e especificidade do PCR, que é o da carga viral, e que saísse o mais rápido possível, né? Esse seria o teste ideal, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu chegar a esse nível. Eu sei que a USP e algumas outras instituições estão trabalhando muito em prol disso, de ter um teste que tenha esse desempenho, mas ainda não está disponível no mercado. Bom, dentro desse raciocínio, doutora Agatha, vamos saber do doutor Valnei, nesse episódio, nesse tratamento desses grupos específicos, considerado saído da crise, saído da possibilidade da Covid, qual é o teste que ele fazia nesse povo? Devia ter sido feito essa pergunta para a senhora, mas eu vou dirigir primeiro para ele. Qual é o teste indicado para a saída do isolamento? Depois que acha que passaram-se 14 dias, não tem mais sintoma, que teste faz? Wilson, que bom. Bom. Sua pergunta encaixa numa coisa que eu queria colocar. Porque assim, a gente tem que apontar também nossos erros, né? A gente tem o hábito de apontar no meio médico nossos acertos, mas eu acho assim, os erros também, eles são extremamente importantes, porque é em cima deles também que a gente trabalha melhor a nossa qualidade, né? E a gente cometeu um erro, Wilson, que foi muito interessante, que assim, no início logo da pandemia aqui na cidade, um médico se infectou. Com essa paciente que eu falei, com a coronariopata, ele se infectou. E a gente manteve ele, fizemos um lockdown na família dele, acompanhei ele dentro de casa, num quarto, isolado da família e tal, sei o quê. Ele, Agatha, durante muito tempo, a gente foi acompanhando e depois de uma semana fazia teste para ele novamente, a gente fazia sempre o teste complemento, suave, e o teste dava positivo, a gente mantinha ele no isolamento. Foi o primeiro caso nosso aqui no meio médico. E aí fazia com 15 dias um complemento, o teste suave e o teste dava positivo. Fizemos o teste Wilson. Da saliva? Aí O teste da saliva? Não, é o do nariz, é aquele que você põe na garganta ou no nariz e tira... Da secreção, né? Da via respiratória e orofaringe. E toda vez que fazia, dava positivo, isso logo no início, né, da doença.
Eu disse, rapaz, seu teste está positivo. E esse teste era feito por nós da Secretaria de Saúde do município. Eu não sou secretário de saúde. A secretária daqui é uma pessoa extremamente competente, que é a doutora Larissa. Eu fui somente coordenador médico, estou sendo ainda coordenador médico no enfrentamento à doença. Então, eu disse, rapaz, você tem que ficar em casa que seu teste está positivo, seu teste está positivo. Isso, a Agatha chegou um período que ele disse, olha, esses testes daí da prefeitura, está tudo errado, eu vou fazer em clínica privada. Aí fazia particular o teste positivo. Aí ele não me dava resposta. Eu disse, rapaz, e aí, como é que foi o teste? Deu positivo, Tom. Eu disse, rapaz, você vai ter que continuar dentro de casa. Nós mantemos ele de casa. Olha que absurdo. 40 dias. Hoje eu falo com ele, a gente morre de rir, porque ele ficou 40 dias dentro de casa porque ele tinha um teste de complemento positivo. O teste de complemento, né, Agatha, ele detecta vírus vivo ou fragmento de vírus. Ele não define se o vírus está vivo ou se está morto. Ele define que ali tem fragmento de vírus. E essas pessoas que tiveram Covid, elas podem ter fragmento ainda de vírus preso em mucosa nasal durante muito tempo, e o teste vai dar positivo. Isso vem falar a favor desses testes que você disse que são falso positivo. Eles são positivos, mas a pessoa não tem mais a doença já se foi. Então, hoje, na prática, o critério clínico para alta, Wilson, é o critério clínico. É o critério clínico, não é o teste complementar, exames complementares, eles nos guiam, nos auxiliam, esses testes que a Agatha mencionou, do IgG, o IgM, esses testes, eles nos guiam, o teste complemento também. A janela para o teste de complemento, ela é estreitíssima, ela tem um período que se inicia curto e desaparece curto também. Você pega um paciente com 14 dias, a maioria deles, o complemento já é negativo. Então, assim, ele é uma janela curta, é diferente, às vezes, de um teste sorológico, esses testes chamados testes rápidos, que a gente pode ter aí por mais tempo. Então, assim, nós cometemos esse erro. Hoje a gente morre de rir quando eu encontro com ele, a gente dá muita risada, porque, na verdade, ele não tinha mais doença, mas o teste era positivo. Como nós não tínhamos o conhecimento, isso foi em março, abril, que a gente fez isso com ele. Essa maldade com ele. Na verdade, doutor, eu ia até lhe defender quanto a isso, porque, assim, eu não considero um erro, né? Eu acho que você agiu baseado nas informações que tinham naquele momento. Então, uma coisa também que é importante a gente falar, tudo que a gente está falando aqui, gente, é referente até ao conhecimento de ontem, dia 22/10. Amanhã pode surgir novas informações, pode avançar e descobrir. Então, assim, a gente também aqui enfrenta muito isso. Quando eu comecei a perceber, porque eu trabalho aqui na parte da qualidade, mas eu também sou biomédica e sou pesquisadora também, né? Estou até fazendo um estudo sobre a Covid aqui em Jequié. E aí, a gente começou a perceber que o paciente que ele vinha para fazer o retorno do PCR em torno dos 14 dias, ele ainda apresentava positividade. E, na maioria das vezes, ele já estava sem sintomas. Então, isso começou a chamar um alerta. Ou isso é realmente, ou o isolamento, a saída do isolamento está sendo precoce e a gente ainda não sabe, ou tem alguma outra coisa aí que está acontecendo. Até então, até aquele momento inicial ali, a gente ainda não sabia da possibilidade da partícula, né, do RNA permanecer nas células nasais e da orofaringe e sendo liberada ao longo de tempo. E aí também isso surgiu, essa indagação, nos pesquisadores das grandes universidades, que eles começaram a fazer estudos mesmo com esses pacientes. Ia lá e fazia o teste com um dia, fazia com 2 dias, teve pacientes que apresentou PCR positivo até 45 dias. E não tinha mais sintomas, ele não tinha nada. E aí conseguiu perceber que existe um nível de carga viral. Até o momento, a gente não vê essa informação divulgada em nenhum teste que consiga dar para a gente assim, o paciente tal tem X de carga viral. Essa carga viral, ela é contaminante ou não? A gente ainda não tem. Mas o que a gente já tem evidências é que esses pacientes que estão com tempo, né, longo e PCR positivo, eles não estão transmitindo mais. São resquícios do vírus que fica ali, que vai ser detectado, porque, como eu comecei falando, o teste ele é muito sensível e ele é muito específico. Então, qualquer pedacinho de RNA do vírus ali, ele vai capturar como positivo. Então, a gente também vivenciou isso aqui. Então, o que eu falava sempre era para seguir a clínica do paciente. Aí a OMS, até depois, diante de alguns estudos, lançou, né, que após 14 dias sem evidência de sintomas,
o paciente está liberado do isolamento, independente do PCR, porque estava dando muita confusão essa questão do PCR. Doutores, deixa eu explicar uma coisa para os senhores. Já de convir que eu me preparei para fazer essa live com vocês. Eu li muitos artigos, eu não preparei com médicos, não, sabe? Eu preparei com jornalistas, comunicadores. E, naturalmente, eu fiz uma seleção muito apurada, porque tem muita viés político nesse processo. E eu não queria que fosse envolvido o viés político. Só que tem um assunto que eu sei que o doutor Valnei está querendo falar alguma coisa antes. Quando ele acabar de falar, eu vou ter que abordar rapidamente para vocês darem a opinião de vocês. Eu vou agora, por uma questão de prioridade para o meu convidado, eu vou dar a palavra para o doutor Valnei. Eu pensei que você ia chamar os comerciais agora. Infelizmente não tem, mas eu espero que o chocolate de Piauí seja um dos nossos patrocinadores. Você tocou num assunto extremamente importante para a Covid. Cacau, chocolate, é um dos melhores alimentos que a gente tem hoje para a Covid. Está aí o comercial, Não patrocinado. Não patrocinado. Esse é o comercial não patrocinado. Cacau é um dos alimentos. Cacau é um dos alimentos mais antioxidantes, mais anti-inflamatórios que a gente tem hoje no mundo, possível de comer em larga escala. A gente só perde para canela. E a gente não tem hábito de comer cacau, nem comer chocolate. Não, chocolate de verdade. Não estou falando guloseima, chocolate feito de açúcar. Estou falando chocolate de verdade. Os chocolates com alto percentual de cacau, isso são um dos melhores alimentos que você tem no mundo hoje. Você considera chocolate de verdade 70% de teor de cacau, né? É acima de 70, sem conservante, sem industrialização química, sintética. É esse que você produz. É esse que nós produzimos. Eu e um bocado de gente. Tem um bocado de gente produzindo e nós também. E não vem nenhum anúncio, rapaz. Pois é, vamos botar. Eu queria falar uma coisa interessante aí, viu, Wilson? Nos PCR positivos de longo prazo. Os PCR positivos, isso que eu apontei, que eu chamei de erro, é um erro para o período de hoje, mas não considerei um erro para o período da época, porque eu acho que ele era adequado também. Mas é um erro para o período de hoje, que esse paciente não precisava ficar em casa durante 40 dias. O que eu quero considerar nisso de interessante, relevante, eu acho que é uma informação extremamente importante para o momento que a gente vive hoje da Covid, é que nós temos um número muito grande de pessoas recuperadas, sem sintomas. E repare bem, Wilson, você manter pacientes sem sintomas que tiveram Covid, ainda com distanciamento social, é uma coisa extremamente importante, mesmo ele não sendo mais um contaminador, porque a gente tem que levar em conta agora esse paciente como uma estrutura frágil para outras bactérias. A Covid, ela deixa sequelas graves pulmonares, ela deixa lesão pulmonar grave, os pacientes que fazem pneumonia ficam com lesões que vão permanecer durante muito tempo, e a pessoa que sai convalescendo, embora ela não tenha mais sintoma da doença, a gente tem que entender que ela está muito sensível a algum outro tipo de bactéria, ela está saindo de uma batalha fragilizada, e você expor essa pessoa hoje a bactéria, bacilos, vírus, é um risco muito alto. Então, no meu entender, as pessoas que saem de Covid, que fazem pneumonia, elas devem permanecer um período longo também convalescendo por conta de risco de outras contaminações. Eu acho que isso é uma consideração. Eu acho que depois dessa Covid não seremos mais o mesmo, né? Nós não vamos mudar os hábitos, tem que mudar os hábitos. Lá em casa não se entra mais em casa de sapato. Quer dizer, parecendo que eu virei japonês, tem um lugar de botar o sapato. Já só entra de bom, né? Como se eu fosse lamber a sola do sapato. Eu não vou lamber a sola do sapato. O ser humano, Wilson, depois de cada experiência que ele vive, seja experiência negativa ou positiva, ele não vai ser mais o mesmo. Seja que experiência de natureza for. Você passa a ser outra pessoa acumulada com aquela experiência que você viveu. Você me permite agora, doutor Valnei, doutora Ágata, o doutor da Universidade de Strasbourg-Nuremberg, Antônio Miller, na Alemanha, ele vem fazendo um estudo desde 2008 e publicou um artigo muito interessante que eu queria socializar, pelo menos a lead com você. Não é o artigo inteiro, a lead somente. O confinamento, o lockdown,
imposta na esteira da pandemia do novo coronavírus acelerou a implementação de antigos planos para estabelecer a chamada nova ordem mundial. Isso não é teoria da conspiração. Já se tornou um objetivo abertamente declarado e comprovado pela elite de Davos, daquele Fórum Mundial de Davos, onde parece que existem alguns países dispostos a conquistar o mundo através da guerra bacteriológica. O que vocês pensam sobre isso? Lady First. Lady First, doutora Agatha. Olha, esse assunto é um assunto assim. Eu sou muito cética e é da minha formação, né? Eu sou biomédica, a gente pensa por uma metodologia e tem um raciocínio metodológico, né? Essas questões de opinião, assim, elas são muito difíceis para mim, por exemplo, que trabalho muito com evidências, né? Falar, abordar e exprimir opinião sobre elas também. Eu acho que, aí agora a gente entra mais no eu acho, né, do que com a evidência em si. Eu acho que é possível, mas em relação ao que eu adquiri de conhecimento sobre o SARS-CoV-2 especificamente, rolou esse entendimento no início que seria algo programado, né, com fins, com outros intuitos, mas pela ciência, até então, ficou comprovado que não. Então, assim, que foi realmente um acidente. É possível existir essas conspirações desse intuito? Né? A gente sabe que existem as armas biológicas que são hoje armazenadas nos grandes focos, mas elas existem, elas estão lá e estão chamadas e categorizadas como arma biológica. Então, para que se guarda isso? Né? Para quê? Qual é o intuito de guardar isso? Então, enfim, eu acho que existem sim, só que em relação ao SARS-CoV, pelo que a ciência tem a dizer, né, até o momento, que foi de fato um acidente. Então, assim, eu não tenho assim muita opinião fora da ciência em relação a isso. Eu prefiro seguir por esse caminho da evidência, que foi comprovado. Wilson, Prossiga. Ok, eu também sigo no caminho, nessa mesma linha. Eu também sou queria pedir cético em relação a isso e gostaria... Para poder não dar eco. A senhora fecha o seu microfone. O meu? Doutora Agatha. Agatha. Fecha o seu microfone. É só clicar no microfone. Pronto. Então eu também sigo essa linha de Agatha. Eu sou cético e queria caminhar no caminho da ciência e tenho tentado por ele. Mas também sou cidadão, sou ser humano, sou gente, e aí a gente fica também a pensar. Assim, a Alemanha teve, me parece que até agora, cerca de quantos? Acho que mais de 10 mil mortos, né? O número de mortos na Alemanha foi muito grande. E tem uma questão, assim, se isso é proposital, se não é proposital, a gente vai ficar numa dúvida até que alguém possa, de fato, ter algo concreto que nos comprove diferente, né? Vamos ficar no campo da especulação. Mas tem algumas coisas que eu acho que a gente pode considerar. Uma delas que me deixa muito intrigado é, assim, os testes para a Covid, eles foram colocados à disposição do planeta muito brevemente pela comunidade chinesa, né? Os testes para você, imateriais, fazer essas etiquetas respiratórias que o Wilson traz aí, as máscaras, né, todos os implementos para você cuidar de Covid, respiradores, saíram da China, né? Os testes também saíram da China. A gente tem na comunidade europeia cidades como a Alemanha, por exemplo, que tem laboratórios altamente bem desenvolvidos, a Inglaterra, na produção de produtos médicos, farmacêuticos, eles têm uma capacidade de produção muito qualificada, muito grande,
E você não compra teste hoje na Alemanha. Eu fico me perguntando por quê, como que a China conseguiu, em 30, 40 dias, colocar testes à disposição da comunidade no mundo, e esses países estão evoluídos até hoje, você não consegue comprar teste para Covid em países europeus, por exemplo, em países da América, por exemplo. Estados Unidos também tem um desenvolvimento médico-científico, laboratorial fabuloso. Por que a gente não compra teste lá? Por que esses lugares não têm teste? Como que a China conseguiu colocar no mercado esse material com tanta brevidade? O material pronto, saiu a doença, saiu o teste. Foi rápido, imediatamente. Parece que as duas coisas ao mesmo tempo. Parece que as coisas surgiram simultaneamente. E por que outros países hoje não têm esses testes? Eu não estou aqui lançando dúvidas sobre países, eu estou lançando as minhas dúvidas mesmo, as minhas inquietações. Então, acho que fica essa interrogação aí, por que a China consegue botar isso com tanta brevidade? Eu tenho minha opinião formada, mas que não vem ao caso. Diante da de vocês, a minha pouco importa. Mas eu tenho minha opinião formada de que um país que suspeita-se, e com muitas evidências, de que o vírus tenha sido fabricado no laboratório, quem sabe, como é que ela própria vai vender a vacina para o país que ela contagiou? É uma coisa meio complicada. Mas eu quero dizer a vocês, doutora Ágata e doutor Valnei, que foi muito interessante a nossa live. É que nosso tempo estourou 15 minutos e eu estou precisando depois dar alguma satisfação para o estúdio. Eu quero pedir desculpas porque estou interrompendo de uma forma brusca, porque nós já estamos passando do horário em 15 minutos, mas eu queria deixar pelo menos o tempo que vocês desejarem para essas considerações finais. Não vou estabelecer. Fica na consciência de vocês que eu preciso terminar a live. Como sempre, Lady First. Só uma palavrinha para finalizar o que você falou. Eu não emiti uma opinião sobre algo que pode ter acontecido, eu vou pelo lado da ciência, mas uma coisa é fato. Em 2002, nós tivemos um problema também com o coronavírus na China. Então, assim, a partir do momento que a gente vive uma situação e não faz nada para mudar, ou faz naquele momento e deixa relaxar, isso passa a ser intencional, ao meu ver. Tá? Então, se já se sabia de tudo isso, já teve esse problema e continuou persistindo, foi criado leis, né? Leis que naquela época impôs e depois parou. Então, parou por quê? O que aconteceu? Então, eu acho que a partir desse momento que a gente tem esse conhecimento, isso se torna também, de um certo modo, intencional. Talvez não tenha sido ali manipulado, mas é intencional quando você sabe do risco e assume ele. Bom, então, assim, eu gostaria de agradecer pelo convite, eu espero ter contribuído de alguma forma, com um pouquinho de conhecimento, né, de compartilhar também essa discussão com o Dr. Valnei, com você, Wilson, agradeço muito. E é isso, gostaria de agradecer também a nossa equipe da diagnóstica, que contribuiu muito nessa época de pandemia. Nós trabalhamos com uma equipe muito focada para conter no máximo que a gente podia aqui, pelo menos em relação aos nossos clientes. Então é isso, eu gostaria só de agradecer e desejar a todos um excelente final de semana. Em meu nome e em nome do GQ Repórter, o Wilson Novaes Júnior, que é meu parceiro, eu gostaria que a senhora cumprimentasse o doutor Paulo Roberto Velasco, cumprimentasse também o doutor Mirabô Teixeira e o doutor Clímaco, pela gentileza de nos enviar uma pessoa tão competente, tão leve e tão doce para fazer parte desse nosso projeto. Muito obrigado. Eu agradeço em nome deles também. Doutor Valnei. Eu também sigo no meu caminho. Agradecer, então, aí a lembrança do nome da gente. O Wilson, é um prazer muito grande. Abraço aí a Ágata, prazer em conhecer também. Dá um abraço aí em Mirabô. Já jogamos bola juntos lá no campinho, lá na Elson. Na Frigel. A gente jogava muito bola na Frigel, dia de terça-feira de noite. Ele ia também sempre. Dizer, assim, que é um prazer. O Wilson é um cara que, independente da presença dele, é um benfeitor da humanidade, do lugar onde ele vive. Ele está sempre buscando coisas positivas para melhorar o entorno dele. Eu acho isso fabuloso, porque isso respinga nas pessoas que estão ao redor dele.
de uma maneira muito positiva e contaminadora, e ele com essa habilidade que ele tem com o jornalismo de conduzir a gente aqui dessa maneira tão que os experts sabem fazer, né? Dizer que é um prazer, Wilson, estar aqui e me colocar à disposição, para que a gente possa, em outros momentos, falar também alguma coisa. Eu espero também, do mesmo jeito, ter de alguma forma ajudado as pessoas que tiverem acesso a esse bate-papo nosso despretensioso. Nós não temos pretensão de nada, apenas lançar um pouquinho da experiência que a gente teve nesse período, que para mim foi extremamente interessante e acho que marca uma época na minha vida também. Beijo. Eu dizia, Valnei, que tudo que você se envolve tem esse ar assim, de leveza, de harmonia. Eu vi o seu trabalho como secretário da Agricultura de Piauí, eu vi o seu trabalho como urologista da melhor qualidade, seu trabalho, inclusive, como terapeuta, né? Psicanalista. Hein? Analista, né? Pois é. Psicanalista. Como fonte inspiradora do escritor Euclides Neto, quando escreveu sobre o medo que ele teve da fazenda. Eu quero agradecer de coração, dizer aos meus convidados que não puderam vir, eu vou nominá-los: doutor Ney Teixeira, doutor Ivanildo Calheira, doutor Herbert Lacroze, que nós agradecemos da mesma maneira, nós compreendemos a dificuldade que a sua profissão impõe. Doutor Elias Dávila, né, meu querido amigo, também que ficou impossibilitado de estar presente, mas a providência divina, de certa forma, ela contribui para que o povo seja beneficiado, porque foram somente 2 pessoas, nós podemos focar em 2 pensamentos, e daqui para frente eu não faço mais live além de 2 pessoas. Não vai ter mais do que 2 pessoas, porque o formato ficou ótimo, né? E eu quero agradecer, Valnei, de coração, que você tenha um bom fim de semana, e doutora Ágata, continue com essa competência e com essa doçura que é você como profissional. Muito obrigado a todos, um abraço, hein? Tchau, tchau. Não me liga, não. Vamos gravar. Estamos fora do ar.